O meu portfólio se refere a possibilidades de prevenção de desastres naturais, algo que hoje o meio ambiente tem sofrido muito e que tem causado grandes impactos na vida dos animais e seres humanos. Por isso, cada um é importante fazer sua parte. Só a união de todos para poder solucionar e diminuir os impactos ambientais. Então, prevenir é o melhor remédio para que os desastres ambientais sejam solucionados e amenizados. E o Brasil ele apresenta boas opções para quem quer se proteger das intempéries. Há apólices com cobertura para vendaval, raio, furacão, tornado, granizo, ciclone, desmoronamento e alagamento. Dessa maneira, o trabalho realizado por um gestor ambiental nos âmbitos empresariais, industriais e locais podem solucionar problemas enfrentados anualmente por cidades mal estruturadas e prevenir consequências desastrosas advindas de tragédias como aquela em Mariana no ano de 2016. Então, há vários desastres que eles podem ser prevenidos com uma gestão ambiental correta. Por exemplo, derramamento de óleo, que é um desastre muito comum hoje nas praias e nas águas. Uma das principais formas de poluição em diversos países é justamente o derramamento de óleo. E acidentes de petróleo já aconteceram mais de 50 vezes só no Brasil, com destaque para o ocorrido em 2011 na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Cerca de 588 mil litros de petróleo foram derramados no mar e uma mancha de 18 quilômetros de extensão foi formada. As investigações comprovaram que existiam falhas nos poços e que o acidente poderia ter sido evitado. Rompimento de barragens também é outro desastre natural que acontecem geralmente. O rompimento das barragens da cidade de Mariana, em Minas Gerais, causou um dos maiores desastres ambientais da história do país. Cerca de 62 milhões de litros de rejeitos de minério de ferro foram despejados ao longo de 500 quilômetros da bacia do Rio Doce e mataram 11 pessoas, além de deixar milhares desabrigados e causar um impacto imensurável à vida de animais e pessoas que dependem do rio para a sobrevivência. Esse tipo de acidente pode ser prevenido com o trabalho de um gestor ao fazer análise sobre o solo, vegetação e formação do terreno para prever possíveis fenômenos naturais e melhor forma de construção de reservatórios em cada local. Temos também os acidentes radioativos. O acidente radioativo ocorrido em Goiânia matou pelo menos 11 pessoas e contaminou mais de 600 pessoas devido ao descarte errado de um material com índice de radioatividade. Quando uma boa gestão trabalha com situações radioativas, é sua obrigação se responsabilizar com o armazenamento e descarte do material, para que tudo seja feito de forma correta. Apesar de usinas nucleares serem totalmente seguras, o descarte de materiais ainda é um problema e estima-se que existam mais de 90 mil toneladas de lixo radioativo no fundo do mar, tornando ainda mais importante o trabalho do gestor. Outra causa de desastre natural é os desmatamentos. O desmatamento é uma das atividades mais desenvolvidas no país. No Pará, por exemplo, a devastação da floresta amazônica chega a 2,898 km², o que equivale a quase 406 mil campos de futebol como o Maracanã. O trabalho de um gestor nessa área é criar políticas de preservação, controle e alternativas ao problema, além de monitorar a utilização de recursos naturais em empresas para que elas fiquem de acordo com a legislação brasileira. Outro exemplo de desastre natural bastante ocorrido no Brasil é o vazamento de agrotóxicos. Esses materiais podem ser muito tóxicos quando ocorre um vazamento. Isso pode ser evitado por um gestor ambiental. Ele fará isso pesquisando adequadamente os produtos que serão comprados para a utilização, como será feito o seu transporte e aplicação, dentre outros fatores, de forma que o problema seja minimizado ou erradicado de maneira garantida. Assim fica claro a importância do trabalho de um gestor ambiental para a preservação do meio ambiente e também de cada um de nós que podemos fazer a nossa parte, tornando sustentável e adequado para que nada de grave continue acontecendo e para que as futuras gerações possam viver e desfrutar de um meio ambiente saudável.